Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Delma Ramalho, sou bolsista no SEI. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Limonge? Seu microfone está desligado. É só para a Boa, gente ver se boa tarde. está tudo ok. Está tudo bem, Limonge? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço o convite, Delma, ao SEI também. É um prazer conversar com Eu todos. não te ouvi. Não sei se o pessoal quer falar aí, se ouviu. Todo Tá me mundo está ouvindo ouvindo bem? a gente? Só para a gente fazer esse teste. Me ouve agora? Vamos lá. Vamos começar muito bem nossa semana com o webinar de hoje, análise de dados aplicados ao marketing na era digital, com o professor Ricardo Limonge. Bem, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer estar conversando com vocês aqui pelo canal do SEI, né, o Centro de Empreendedorismo e Inovação. Muitíssimo obrigado pelo convite. Espero que esse próximo período que a gente vai estar passando junto possa ser útil para a formação de vocês, tá? Antes de avançar, eu vou primeiro pedir a vocês para que a gente possa interagir. A ideia não é basicamente eu conversar um pouco com vocês sobre a questão da análise de dados. Na medida do possível, eu vou estar alternando a tela a qual eu estou aqui vinculado e também a tela do YouTube, qual está sendo transmitido, para a gente poder conversar e tirar também algumas dúvidas de vocês. Tá? A ideia é que realmente a gente consiga ter um período aí de bastante aprendizado, tá bom? Bem, então, o convite foi feito para a gente discutir um pouco sobre a questão de análise de dados aplicados ao marketing na área digital. É um tema que acho que desperta bastante curiosidade, principalmente pela a discussão que a gente tem hoje, tanto quanto usuário, mas também quanto gestor. O período em que a quantidade de tempo que a gente passa no smartphone, uma quantidade de informações a qual a gente tem acesso ao longo de todo o dia, e obviamente uma habilidade para discutir isso se torna extremamente relevante. Estamos numa época agora que o profissional, né, que é o cientista de dados, ou o pessoal que trabalha com técnicas aliadas aí ao machine learning também, ganham cada vez mais representatividade. E a ideia é discutir um pouco como é que tudo isso está fazendo sentido hoje, tanto nas pesquisas, que obviamente acabam tendo aí um direcionamento mais prático, né, para vocês poderem colocar no negócio de vocês ou em pesquisa da melhor forma possível. Tá joia? Todos me ouvem bem? Tranquilo? Beleza. Bem, só me apresentar brevemente. Então, meu nome é Ricardo Limonge. Eu sou doutor em administração lá pela Escola de Administração do Estado de São Paulo, da GV, a ESP, na linha de mercadologia. Especificamente, o meu trabalho da tese foi uma discussão de entender a questão multicanal, ou seja, entender o que está levando o consumidor a comprar pelo ambiente físico ou ambiente digital. Foi uma discussão nesse sentido. Durante o doutorado, eu pude passar um período na Universidade Cornell, lá nos Estados Unidos, que me ajudou bastante a criar um pouco mais de habilidade com o trabalho de dados. O professor que me recebeu lá, o professor Vitala Hall, é um dos pesquisadores mais fortes na área de trabalho chamada de conjunto de dados, né, análise conjunta. Basicamente, quando você quer lançar um novo produto, você vai alterar ali, por exemplo, níveis e atributos. Então, essas variações foram discutidas ali, foi um aprendizado bem rico. Atualmente, eu sou coordenador do ADMKT. Ele é um grupo de ensino, pesquisa, extensão e marketing em Data Analytics. O objetivo do grupo, em relação especificamente ao ensino, nós temos ali o MBA em gestão de marketing, análise do consumo, em que basicamente todo o MBA está concentrado numa análise de dados, ou seja, levando uma discussão tanto pelo aspecto estatístico e econométrico para a tomada de decisão. Esses são os principais incentivos. E também fomentar aí pesquisadores, então alunos que estão na graduação, iniciação científica, no mestrado, doutorado, até mesmo pós-doutorado, fazem parte do grupo para a gente discutir. E toda e qualquer discussão e pesquisa que a gente tem no grupo, nosso enfoque
a central é como que está chegando para o gestor. Então, até vou discutir com vocês, por mais que de repente a academia tenha esse rigor metodológico, rigor de escrita, isso tem que chegar ao gestor. Então, eu vou discutir um pouco, na verdade, vou discutir bastante com vocês as implicações. E eu também sou professor e pesquisador do programa de pós-graduação, né, nível mestrado e doutorado aqui da UFG. Sou vinculado à linha 1, que é uma linha de estratégia, empreendedorismo e inovação. E ali também eu sou orientador, então se alguém tiver interesse em fazer um mestrado ou doutorado, a nossa modalidade é acadêmica, em conversar, trocar uma ideia, eu estou à disposição de vocês. Como forma de ampliar o canal de comunicação com todos vocês, vocês vão perceber que nas minhas telas, na parte central inferior, vai ter sempre alguns contatos que vocês conseguem conversar comigo, tá? Fiquem à vontade para a gente interagir, eu acho que quanto mais pessoas, quanto mais interação, a gente acaba aprendendo junto. Então, ali especificamente no Instagram, tem o meu Instagram pessoal, mas tem também o Instagram do grupo para vocês seguirem. A gente acaba divulgando muita informação sobre cursos que a DMKT está dando inovação, em extensão. Por exemplo, no final de semana agora vai ter um curso sobre usar o Instagram como ferramenta de venda. Mês que vem a gente vai discutir sobre a jornada do consumidor, então a gente discute isso ali bastante. E tem um acesso direto ali no meu LinkedIn e também no meu Telegram. Então, como ficar melhor para vocês, para a gente poder interagir, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Dando sequência, eu gosto de começar para a gente apresentar uma agenda para a gente seguir, mas, como eu falei, a ideia, eu vou dar umas paradas ao longo do tempo aqui, basicamente para ver se vocês têm dúvida, algumas considerações, para que a gente faça o foco é realmente que a gente consiga discutir bastante aqui ao longo do período, tá bom? Bem, então a ideia é discutir um pouco sobre, primeiro, essa questão de dados nessa era digital, essa preocupação de como que essa grande quantidade de dados pode ser trabalhada. O foco específico que eu vou conversar com vocês não vai ser entrar em nenhuma parte, digamos, estatística ou econométrica, mas a ideia é mostrar alguns caminhos que podem ser feitos nesse ambiente online, tá? Discutir depois uma estratégia de pesquisa que é de experimentos, tá? Com certeza uma das mais crescentes aí na atualidade, na área de marketing. Vou discutir com vocês alguns motivos para isso. Depois discutir dois caminhos que estão bem fortes, principalmente para quem trabalha especificamente com ambientes, com plataformas online, seja o computador ou a questão mobile também, que é uma abordagem, metodologia chamada de website morphing. Discutir com vocês, provavelmente se alguém trabalha em agência, alguém trabalha com essa questão digital, já deve ter ouvido falar, por exemplo, do teste AB, né, que você faz ali as trocas de tela, trocas de variáveis e vai mensurando. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Depois, eu fecho ali essa discussão falando sobre análise de sentimentos. Não sei se vocês receberam, mas tem uma consultoria americana que eu gosto bastante, chamada McKinsey. E ela tem soltado bastante relatório durante esse período de Covid. E um dos últimos relatórios dele se tornou bem interessante. Eles pegaram uma série de países e ali eles olharam justamente a questão de sentimento, como é que todos aqueles consumidores, como que eles estão nesse período. Aí eu vou discutir com vocês um pouquinho como que isso pode ser feito e como que isso tem sido feito para entender bastante o que a gente tem escrito aí nas redes sociais, tá bom? Por fim, vou fazer duas sugestões para vocês aí de leitura, para sugestão para que vocês deem continuidade ao que a gente vai estar conversando agora à tarde. E reitero que os canais aí vão estar fixos aí na parte central embaixo para a gente poder interagir da melhor maneira possível, tá bom? Bem, primeiro, acho que é uma frase, quem já abriu um bom livro de estatística, ou quem já abriu um livro também de análise de dados, deve ter encontrado essa frase do professor William Dean, um engenheiro eletricista, que fala que em Deus a gente acredita, todos os outros me tragam dados. Essa informação, em especial nessa época que nós estamos com digamos, um recesso de dados, se torna extremamente relevante. Estamos num momento em que, a partir do momento em que você está usando o teu relógio, por exemplo, que está conectado ao teu celular, que está conectado ao teu computador, a questão de inteligência artificial, você consegue controlar toda a tua casa com uma série de informações para o aplicativo, você consegue conectar uma série de informações, o consumidor acaba gerando muita informação para as empresas.
Até mesmo do ponto de vista de marketing hoje, um dos aspectos que se torna mais importante é discutir o marketing hoje numa era, por exemplo, de centricidade do consumidor. A centricidade do consumidor é pensar e fazer tudo aquilo que a empresa tem que entregar ao seu consumidor pensando como ele. Até então, esses dados eram, digamos, separados, eles eram vistos sem efetivamente colocar, digamos, um chapéu de consumidor. Então, tão importante quanto trazer esses dados é efetivamente como que isso vai ser analisado. Aí a gente vai discutir alguns pontos, até mesmo algumas dicas aí de como que vocês podem tá pegando essas informações, tá bom? Vamos lá. Bem, sempre quando eu falo de dados, eu gosto de trazer, não sei se vocês conhecem, anualmente, algumas empresas de consultoria se juntam e eles divulgam digamos, um gráfico, uma informação, como é que um minuto, que é o volume de informações que nós temos pela internet. Isso se torna bastante interessante, principalmente para pensarmos como consumidor, a quantidade de informações, a quantidade de interações que nós temos no ambiente conhecido agora como multiplataforma ou multitarefa. Vou dar exemplo para vocês. Provavelmente, quando vocês sentam para assistir seriado no Netflix, no Amazon Prime, qualquer outra plataforma, dificilmente vocês estão concentrados no que vocês estão assistindo. Provavelmente vocês estão com o telefone na mão, mexendo ou atualizando as redes sociais de vocês, ou até mesmo usando o telefone para tirar uma foto daquilo que vocês estão colocando para compartilhar com a rede de contato de vocês. E isso, obviamente, tem um baita de impacto. Você está gerando ainda mais preocupação para as empresas de qual vai ser o canal o qual eu preciso chegar até você. Porque ao mesmo tempo em que uma empresa pode pagar, por exemplo, para vincular a marca dela numa ação, por exemplo, de um vídeo, ela tem que pensar que ao mesmo tempo você também já está ali usando o celular. Então, isso só para a gente pensar em relação ao volume de informações diárias. Ali do lado direito, ó, por minuto, a gente tem 1,4 milhões de pessoas escolhendo parceiro no Tinder. Você já conseguiu imaginar a quantidade de pessoas que estão acessando e passando para frente, aceitando ou não aceitando? Temos ali um pouco mais de 87.500 pessoas tweetando, 347 mil pessoas rodando no feed do Instagram, mais de 390 mil downloads de aplicativos, 4,5 milhões de vídeos visualizados, mais de 694 mil horas de Netflix e por aí vai. Isso tudo é para mostrar como efetivamente as informações estão acontecendo, e aqui tem uma série de implicações. Acho que é interessante fazer um paralelo, pensar enquanto profissionais de marketing, mas também pensar como pesquisadores de marketing. Para esses dois lados, existe uma preocupação, pegando esse gancho aqui de pesquisa, de dados, que é efetivamente conseguir verificar como que efetivamente eu consigo dar segurança para os usuários liberar essas informações. Vocês, como usuário, devem ter percebido que, bem recentemente, os sites os quais nós entramos na internet, ou até mesmo, seja pelo computador ou seja pelo celular, a gente acaba agora autorizando por pegar nossas informações. Então, se eu tiver com o mouse, por exemplo, aonde o mouse está passando na tela, se eu estou com o celular, aonde eu estou clicando, se eu estou vendo, por exemplo, as informações na vertical, na horizontal, tudo isso vai servindo de informação para melhorar uma experiência do consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês, por exemplo, querem assistir alguma coisa do computador e vai levar isso para a televisão, por exemplo, você assiste, por exemplo, o HBO Go, aquele aplicativo que você assiste séries, outras informações, como Game of Thrones e outros ali da HBO, você não vai conseguir, por exemplo, tirar a imagem do computador e levar para a televisão. Vocês jogarem na internet, vocês vão ver que houveram alguns estudos justamente para verificar como que ele consegue garantir a experiência e como é que ele consegue garantir a privacidade daquelas informações às quais você teve acesso. Então, tão importante quanto essa preocupação com as informações é também hoje uma preocupação do mercado em relação à ética com os dados, considerando que tudo que nós estamos fazendo nas redes sociais, nós estamos deixando rastro. Em que o meu objetivo foi mostrar para vocês efetivamente aonde estão os dados e também formas com as quais nós podemos pegar dados. Tá? Provavelmente, vocês devem estar acessando uma série de plataformas e agora grupos do Facebook cada vez mais a gente acaba se esforçando para tentar acompanhar o volume de informações
Quais seriam, por exemplo, as plataformas onde nós conseguimos dados? É muito comum dizer que estamos agora nessa era do Big Data, uma série de informações. Aonde que de fato estão essas informações? Aqui do lado esquerdo, eu coloquei três plataformas a qual eu recomendo que vocês acessem para convocar, à medida que vocês forem estudando essa abordagem de análise de dados, ela pode ajudar. Sempre quando eu estou em sala de aula, seja com a graduação, seja com o pessoal do mestrado, doutorado, e eu vou falar ali sobre análise de dados, talvez um dos principais pontos ali que eu digo para eles é sempre o seguinte: tão importante quanto você conhecer, às vezes, uma plataforma, conhecer uma linguagem de programação, é você, de fato, entender a metodologia que você está usando. Vou dar exemplo para vocês. Do lado esquerdo, aí na parte superior, que está em azul, o Kaggle, ele é uma plataforma muito bacana se vocês quiserem estudar, principalmente essa questão de machine learning e data science. Por quê? O Kaggle abriu, acho que há 2 semanas atrás, um desafio, por exemplo, para as pessoas, os pesquisadores ao redor do mundo, para que ajudem a verificar as melhores formas de prever as questões inerentes ao Covid. Então, ali é uma plataforma em que vocês conseguiriam pegar uma série de informações. Então, ali você consegue uma base que é muito usada na literatura para explicar a questão de análise de dados, por exemplo, o Titanic, ou também uma outra questão que se usa bastante também são os imóveis da cidade de Boston. Então, ali você vai conseguir muitos dados que nós chamamos de secundários, ou seja, dados que já foram coletados estão prontos para usar. Numa era em que a gente está falando de análise de dados, principalmente nessa era digital, o grande ponto agora é saber buscar grandes bases de dados. Vocês vão verificar que o aprendizado ajuda bastante, só que, como eu acabei de dizer, tão importante do que usar esses dados é, de repente, pensar também na realidade de vocês. Eu até brinco que quando você começa a estudar, você acaba buscando Kaggle, essas outras bases, e você vai verificar que, em geral, os dados estão sempre muito bem arrumados. Já estão em colunas, já estão em linhas, já estão totalmente formatados. Só que quando você pega o seu dado, você está na tua empresa, por exemplo, você vai pegar o teu software que está lá no balcão e vai tentar exportar, colocar no Excel, colocar em algum um software de análise, você pode perceber que não necessariamente isso vai funcionar. Você vai ter que aprender muito como que você vai operacionalizar esses dados. Mas aqui é um primeiro caminho para vocês aprenderem. Outra plataforma, além do Kaggle, que acho que eu indico bastante vocês para aprenderem, é o Harvard Dataverse. Basicamente, ali você consegue uma série de dados que são usados tanto nas aulas de Harvard, mas também uma série de revistas que estão vinculadas a eles, para vocês estudarem. E ali o mais bacana é que vocês vão verificar que tem informações dos mais diferentes assuntos. Então, sejam negócios, química, biologia e por aí vai. Então, também é uma alternativa para que vocês possam aprender. E por fim, o Google tinha lançado uma versão beta e mais recentemente eles atualizaram, que é o Google Dataset Search, que também ajuda bastante. Então, recentemente, por exemplo, eles liberaram uma base de supermercado londrino para estudar. Em marketing é muito interessante você estudar o chamado o código dos produtos, né? E isso ali você consegue verificar quais são os principais códigos, você consegue verificar quais são as categorias mais vendidas, você consegue até mesmo ali verificar aspectos de geolocalização. Então são três bases aí para vocês buscarem para fazer de repente uma pesquisa ou de repente até mesmo para estudar essa questão da operacionalização dos dados. E do lado direito, eu quando estava montando a apresentação, pensando muito no que eu tenho passado para coleta de pesquisa, pensando muito na forma até de como que a gente acaba tendo dado que gera interesse. Decidi colocar do lado direito, a gente chama de API. Eu não vou entrar muito na questão técnica, mas basicamente como é que funciona uma API. Exemplo, nesse momento que nós estamos, cada vez mais nós consumidores, nós estamos migrando nossas opiniões e migrando nossa vida para um ambiente digital. Qual que é a aplicação disso? Obviamente, nós estamos deixando uma maior interação em redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e uma série de outras informações. Só que isso, a gente pensando como pesquisador, fala, poxa, eu estou vendo um monte de pessoa conversando e eu queria alguma forma de pegar essa informação. Então, você imagina o seguinte, você vai entrar, por exemplo, numa página, por exemplo, lá, vamos imaginar, o Twitter, e você vê que tem lá o Trend Topics está falando sobre alguma coisa, não vamos falar de política, sei lá, relacionada ao próprio Covid. Fala, poxa, eu queria verificar
tudo que esse pessoal tem falado sobre Covid, mas imagina, você ter que jogar lá no campo de busca o Trend Topics, depois você tem que buscar tweet a tweet para montar uma base de dados. Seja no Excel, você põe lá uma série de colunas, uma série de linhas. Seria um trabalho sem fim. O que funciona a API? Então, para explicar para vocês. O API, justamente essas empresas desenvolvedoras, eles criam uma plataforma, um ambiente de interação em que você, como usuário, faz um cadastro como desenvolvedor, algo extremamente simples, para você conseguir uma chave. Uma chave é como se fosse uma série de códigos, para que você acesse uma plataforma como o Twitter e você consiga puxar as informações que você quer. Então, vou dar um exemplo para vocês. O IBGE, né, que é responsável por uma série de informações aí econômicas, ele tem uma API muito bacana para puxar informações em relação a indicadores de inflação, dentre outros. De rede social, o Twitter disparado tem a melhor API. Então, você consegue entrar, puxar tweets de determinados usuários, você consegue puxar por hashtag, você consegue puxar por trend topic. O Google tem uma muito boa, que é o Google Trends. Você também consegue puxar ali quais foram as palavras mais pesquisadas e por aí vai. Então, são algumas dos potenciais locais que nós temos para conseguir os dados. Tá? Então, essa é a ideia do API. Sugiro para que, mediante o foco ao qual vocês estejam estudando, sempre consultem a forma de acessar a API. Hoje, principalmente com o avanço das linguagens de programação, hoje nessa era de dados, a gente está sempre basicamente se concentrando em duas principais, R e Python. Então, você vai conseguir plataformas de API dessa questão, dessa interface entre você e o desenvolvedor, com pacotes que é como se fossem pequenos programas para essas duas linguagens. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, com Twitter, tem lá o RTweet, pacote dentro do R. Então, dê uma jogada ali no Google, você vai conseguir achar formas de configurar o servidor e faz. Uma sugestão que eu sempre deixo para quem estiver trabalhando com essa área e quiser entender, é sempre legal pegar tutoriais. Tem uma plataforma chamada Medium, em que você consegue pegar muito passo a passo de como pode ser feito. Ali acho que é um caminho legal para você pegar, meio que alguém pega na tua mão e fala assim, vai aqui, clica aqui e vai avançando, tá? Então isso vai ajudar, tá bom? Bem, deixa eu ver no YouTube aqui. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Ou pela plataforma aqui também, perguntas até aqui? Isso, ele está falando dos pacotes, tem muita coisa. O Spotify, por exemplo, tem um pacote bacana para você tirar. O Netflix também tem umas dificuldades, você consegue tirar bastante coisa, tá bom? Como assim, plataforma? Se você jogar, por exemplo, Twitter, depois você conseguir tirar informação, você vai conseguir tirar. Chama Medium. Deixa eu colocar aqui no YouTube para vocês. Dentro do Medium, vocês podem jogar ali o tutorial que você quer. Tem muita coisa ali de data science e machine learning para ajudar vocês, tá? Bem, tão importante quanto pensar em dados, quando eu penso em dados, basicamente eu penso numa tabela com uma série de informações. Quando eu dou aula de comportamento do consumidor, um dos temas que se discute bastante, principalmente na graduação, é a questão de segmentação. Quando a gente trabalha com segmentação, dos exemplos os quais dá para entender a segmentação, eu vou explicar o porquê que eu fiz questão de discutir algo sobre uma ótica de comportamento. Se eu falar para vocês, isso são exemplos, né, de livro. Se eu quiser um consumidor, por exemplo, que tenha nascido na Inglaterra, em que tem ali, na época, algo entre 60 e 65 anos, que seja uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, e até mesmo tenha o sangue azul, né? Ou seja, de alguma forma tenha vínculo ali com a coroa britânica, provavelmente a primeira pessoa que vem na cabeça é justamente o Príncipe Charles, num cenário como esse. Só que essas mesmas informações que eu passei para vocês equivalem ao perfil de um cara chamado Ozzy Osbourne, né? Não sei se todos conhecem, mas Black Sabbath ali. O que isso quer dizer? Se eu for pensar apenas em olhar o dado, ou seja, eu for analisar
sexo masculino, 65 anos, nascido na Inglaterra, que tenha sei lá, um patrimônio de tantos mil libras esterlinas e por aí vai, eu poderia montar ali a minha persona, eu poderia montar ali as minhas informações para a estratégia de marketing. Provavelmente eu teria um baita de um ruído, uma série de problemas ali para acertar. Vou usar uma palavra que o pessoal usa bastante em agência, assertividade. Então, a era digital agora começa a invocar, por assim dizer, muito uma questão ou uma preocupação comportamental. Se a gente volta ali, no final dos anos 70, tiveram dois israelenses ali, o André Travers, que eles vão falar bastante, começando a entender um pouco sobre a questão da economia comportamental em relação ao risco. E em 2017, o professor Richard Taylor, ali na Universidade de Chicago, vai ganhar um Nobel sobre economia comportamental. E se vocês pegarem o livro Nudge, do Richard Taylor, ele vai justamente nas primeiras páginas ali, ele vai dar um exemplo tão importante quanto, por exemplo, caso eu queira premiar você, se tem uma empresa, eu quero te dar um prêmio para você ficar muito feliz, eu posso chegar e te dar um ticket. Agora, se de repente eu conseguir saber qual que é o seu comportamento, o que, que mais te emociona, qual é o seu vínculo, um pouco mais da sua história, qual é o seu comportamento, eu vou conseguir acertar e, obviamente, a chance de eu te fidelizar elas aumentam. Então, o ponto principal aqui nessa tela é discutir com você o seguinte: tão importante quanto olhar os dados, e aí eu acabei de mencionar com vocês uma série de informações que são coletadas aí durante os usos que nós temos com a tecnologia, é pensar também em comportamento. Basicamente, a literatura que trabalha com essa questão de dado tem tentado chegar a alguns pontos. Então, a gente chama de estilos cognitivos, ou seja, a forma que a gente está aprendendo ou a forma com a qual a gente vai dar um retorno ali para os algoritmos entenderem. O primeiro seria uma questão mais deliberativa ou impulsiva. É aquela pessoa em que, por exemplo, você vai receber um e-mail, lá tem uma tarja grande, fala, compre agora, senão você perde. Você vai lá e já consegue decidir. Você ainda tem um estilo que é mais analítico, holístico, um cara que quer ver todas as opções. É quando você entra, por exemplo, numa tela como Decolar, em que você já tem pacote ali já montado. Você quer entender quais opções você tem, quais são os aspectos que você tem de configuração. E o outro, você tem uma questão mais visual. Você tem uma pessoa que está muito mais preocupada com o conjunto de imagens, ou efetivamente como é que isso passa a ser visto. Então, para a gente sempre pensar nisso, tão importante quanto pensar no dado é pensar no comportamento. E aí existem uma série de formas de você captar esse comportamento. Eu vou discutir com vocês, um desses caminhos é experimento. A abordagem experimental te permite, e muito, a você conseguir identificar o comportamento. E aí depois, obviamente, você pode dar escala para isso aí, tá bom? Nesse sentido, se efetivamente eu tenho os dados, eu entendo o comportamento, e aí pensando como um profissional de marketing, eu tenho que pensar que a fonte mais comum que a gente tem nas decisões gerenciais é que a gente sempre quer uma resposta correta. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Só que às vezes a gente precisa saber fazer a pergunta correta. Essa fala do Drucker, né, que é o pai da administração moderna, é muito interessante quando se monta, por exemplo, uma campanha, ou quando se monta, quer se avaliar uma estratégia. Do ponto de vista, digamos, de pesquisa metodológico, que se tem bastante, a gente acaba construindo uma hipótese, algo que eu espero que ocorra. E aí, estatisticamente, eu vou ver se isso confirma ou não. Então, tão importante quanto verificar se eu tenho os dados é saber perguntas que vou tirar. Tem sites aí, por exemplo, que o pessoal brinca bastante, um deles chama correlação espúria. Se vocês jogarem ali no site, vocês vão verificar, por exemplo, que existe uma relação positiva entre a quantidade de assassinatos nos Estados Unidos e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage faz. Ou seja, numericamente, tudo pode acontecer. Agora, será que efetivamente você está fazendo a pergunta certa a partir dos dados que você tem? E aí, obviamente, isso vai vir de uma série de, digamos, amadurecimento que é necessário a partir do momento que você tem a compreensão de como trabalhar com os dados, tá bom? Uma das formas de discutir isso é entender um pouco essa figura aqui. Qual que é o primeiro momento, a primeira oportunidade que a gente passa a ter os dados? Primeiro, obviamente, tem a questão da análise dos dados, que os livros, nas aulas, parece muito simples, mas quando você está sozinho em casa, você e o computador, analisar os dados não é algo tão simples, porque vai te exigir muito conhecimento prévio. Por isso que um estudo, muitas vezes, da base lá de estatística ou de
estudar matriz, matéria de sétima série, vai fazer muita diferença para você entender uma série de análises. Então, nessa questão aí mais no centro, eu tenho lá, primeiro, eu tenho que pensar na minha análise dos dados. Então, quais seriam minhas opções, o que eu poderia estar fazendo. Na sequência, entra uma área chamada modelagem. Qual que é o aspecto que tem uma aderência muito grande à realidade que nós estamos agora de análise de dados? Basicamente é a seguinte: tão importante quanto ter os dados é saber efetivamente tirar as informações dos dados. Então, por exemplo, como eu mencionei com vocês há pouco, duas linguagens que vão ajudar muito na questão da análise dos dados é, por exemplo, usar o R ou o Python. Quem trabalha, por exemplo, com ciências sociais aplicadas deve conhecer um software chamado de SPSS. E é um software que, basicamente, eu aperto ali 3 botões e eu tenho, por exemplo, uma regressão. Eu vou lá em analisar, regressão, depois eu ponho lá que é uma variável, quais variáveis eu quero e mando rodar. Isso, você tem uma dificuldade, por exemplo, em fazer mais testes, buscar uma correlação, verificar uma série de preceitos para você entender se seus dados vão funcionar ou não. Nesse sentido, entra muita modelagem. Por que uma série de cientistas de dados, nos mais diferentes setores, nos mais diferentes níveis de empresa, começam a modelar? É você ter mais oportunidade para explorar o seu dado. Então, você pode customizar ou otimizar as informações as quais você tem. É um pouco desse ponto aqui. Depois dessa modelagem, eu tenho que me preocupar com a interpretação. E aí também uma brincadeira que eu faço com os alunos em sala é sempre a seguinte: quando você está no desespero, não sei se vocês já passaram por isso, em diferentes níveis de formação de quais vocês já passaram. Você tem que entregar uma análise para um cliente e para um professor. E você não estudou a base daquilo, só que você tem um prazo. Aqui que nós fazemos, a gente vai lá no YouTube e joga assim: como rodar algo na plataforma tal, como interpretar alguma coisa. Isso pode te ajudar na primeira ou na segunda vez. Só que a partir do momento em que você começa a querer extrair informações e você quer dominar aqueles dados, isso vai começar a ser uma limitação para você. Então, quando eu falo em interpretação, é você de fato entender o que você está fazendo. Do ponto de vista numérico, seja estatístico, econométrico, caminho que for, os dados vão aceitar tudo. Tem um pesquisador, um autor de um livro de econometria básica chamado Gujarati. Ele fala que você pode torturar os dados e eles vão dar exatamente o que você quer. Aperta aqui, transforma dado assim ou assado. Então, isso se torna um grande desafio para que nós, enquanto profissionais de marketing, a gente tenha a compreensão correta daquilo que eu estou interpretando. E se eu estou interpretando, a expectativa final é que eu esteja tomando a decisão da maneira correta, tá? É basicamente pensar ali em cenários, tá? Quando você trabalha, por exemplo, ali com técnicas de machine learning, você vai pegar uma base total e você vai treinar como teste uma base de treino. Então, você está buscando tomar a decisão, verificando se efetivamente você consegue generalizar ou expandir um pouco mais ali a sua compreensão. Só que, se eu tenho uma análise, vou modelar, interpreto e tomo a decisão, eu tenho ali uma preocupação, que é a minha coleta de dados, ou seja, eu vou precisar garantir que eu tenho uma coleta de dados feita de maneira correta. Isso aqui é interessante, só um breve comentário com vocês. Quando você quando você vai fazer pesquisa, tem que tomar muito cuidado se você de fato está seguindo os protocolos os quais você fez. Então, se você pega experimento, se eu pergunto da forma errada, eu posso ter um problema de interpretação. Eu tenho que garantir que a aplicação está da forma correta e por aí vai. Então, essa coleta de dados também tem uma influência no processamento, ou seja, na preparação dos dados. Uma série de tutoriais que você jogar na internet, vocês vão verificar muito uma etapa de limpeza de base, que é justamente esse processamento que é organizando. Então, se eu coletei meus dados com qualidade, estou processando os dados e eu passo por essa etapa de análise e tomada de decisão, você vai em uma outra etapa que é fazer a questão de performance e monitoramento. Quem trabalha em empresa trabalha muito com aqueles OKs, né, que são aqueles indicadores de planejamento estratégico. E do ponto de vista que trabalha, por exemplo, aí com agência que trabalha com marketing digital, acaba também tendo muita performance e uma série de atividades de monitoramento. É mais ou menos pensar que eu preciso estar sempre retroalimentando as minhas informações em relação ao que está acontecendo, por exemplo, no mercado. Então, essa performance e monitoramento para o modelo é verificar se de repente ele está se comportando tão bem quanto outros.
que trabalha, por exemplo, com Machine Learning, tem uma técnica chamada de AML, Automated Machine Learning, em que ali você vai conseguir rodar e vai verificar, por exemplo, para você qual que é a melhor análise estatística a ser feita na tua base. Então, ou seja, essa discussão ou essa preocupação que você teria em fazer, os softwares, os algoritmos estão te entregando. Só que aí essa clareza do que você está perguntando para os dados vai fazer um grande diferencial nessa era de dados digitais que nós estamos passando, certo? Vamos discutir aqui a questão de experimento que vai guiar essa segunda parte da nossa conversa. Alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Não? Então, toma uma água aqui. Não? Então, beleza, vamos lá. Ah, a questão de uma realidade hoje, acabei de falar com vocês ali sobre a questão de economia comportamental. A lógica de economia comportamental é fazer experimento, ou seja, imagina que antes de eu colocar um produto no mercado, eu vou fazer um teste. Eu vou ver se de fato as pessoas estão gostando ou não. É mais uma lógica, vamos pensar, experimento às cegas, em que eu ponho as pessoas para sentir se estão gostando ou não daquilo. Eu mostro uma plataforma do que eu estou fazendo e verifico se de fato ela está simples o suficiente para você. É uma forma de eu simular o que vai acontecer antes de fato, por exemplo, colocar dinheiro, de fato, colocar isso para funcionar. Um experimento ele é composto basicamente aí de 8 grupos ou 8 etapas. Primeira questão, quais são os elementos necessários? Obviamente precisa de uma equipe para que são chamados experimentadores. Os participantes, ou seja, eu vou precisar aí de definir efetivamente qual que é a minha amostra, assim como, não sei se vocês assistem o Shark Tank, nisso o pessoal sempre briga muito, assim, seu público não é todo mundo, então os participantes não podem ser qualquer pessoa, você tem que tentar delimitar isso. Isso vai fazer muito sentido para experimento, para conseguir simular efetivamente com o grupo o qual eu tenho ali interesse. Vou pensar também quais são os meus efeitos, eu acho que, por exemplo, se eu mudo o tipo da minha postagem, isso vai, por exemplo, ter um efeito no engajamento. Então, por exemplo, se eu passo a colocar mais imagem, eu espero que de repente isso vai gerar mais engajamento. Então, qual é o efeito esperado? Defino quais são as minhas variáveis, dependentes e independentes, ou seja, variáveis as quais eu posso manipular. Então, exemplo, como eu falei agora, postagem. Eu, dono de uma conta, de um perfil, eu consigo manipular, eu consigo trocar hora imagem, hora texto, por aí vai, mas eu não consigo manipular, por exemplo, engajamento, tá? E as atribuições, os tratamentos, que é a forma com a qual você vai estar lapidando seu experimento. E para isso, basicamente, você tem dois tipos de validade. Primeiro, se você vai confiar nos seus resultados que você vai estar gerando dentro do teu ambiente e quais seriam as ameaças dessa validade. Será que a pessoa vai estar forjando aquele processo? As pessoas não estão prestando atenção ao preencher, que nós chamamos de chefe de manipulação. Então, são uma série de aspectos que o experimento tem que se preocupar. Já a validade externa, isso é primeiro se ela é replicável, partindo sempre da premissa, quando se fala em pesquisa, que tudo aquilo que eu estou fazendo ela tem que ser replicável. Ou seja, efetivamente, você vai ter uma preocupação em saber se efetivamente o que você está fazendo, se você troca de contexto, se você consegue pegar e fazer em outro local, efetivamente aquilo vai fazer sentido, tá? E você dá as informações necessárias. Se de fato é relevante, e também tem ameaças aí na tua validade externa. Então, por exemplo, você tem dificuldade de acessar as pessoas, você pode ter uma dificuldade como que você vai alcançar essa pessoal e você pode coletar informações erradas. Então, vamos pensar o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa no restaurante e de repente abre um concorrente ao lado durante o momento que eu estou coletando informação. Então, você tem que saber como que você vai lidar com essa informação, porque obviamente vai ter uma certa diferença no seu trabalho. Algumas soluções é você randomizar, alterar ao máximo possível combinações para você conseguir minimizar esses problemas. Ter controles por covariáveis, então, por exemplo, eu estou fazendo um experimento, para ficar esse exemplo mais fácil com vocês, eu tenho lá postagem e tenho engajamento. Eu vou colocar uma variável de controle, eu vou tentar colocar no feed do meu Instagram
determinados momentos, eu vou colocar em determinado horário. Então, eu vou controlar algumas variáveis, aquelas que eu tenho acesso, e vou ter clareza no desenho do meu experimento. Os tipos de experimento, basicamente, são dois. É em campo, quando acontece efetivamente no próprio ambiente, ou em laboratório, quando eu simulo. Então, exemplo, em campo, tem um artigo mais ou menos famoso ali em 2012, em que eles fizeram um estudo ali na Universidade Americana, junto aos alunos, e aí eles fizeram o seguinte: será que a roupa em que aparece que está amassada ou que já foi experimentada por alguém, será que isso tem efeito nas vendas? Naquele estudo, eles fizeram o seguinte: eles pegavam umas camisetas, deixavam dobradas ao lado do vestiário e verificavam a quantidade de pessoas que estavam experimentando aquela roupa e convertiam em venda. Depois eles pegavam as camisetas e dobravam, mas assim, não de maneira organizada, basicamente fazia de qualquer jeito e verificava o efeito. Isso é uma forma, é um estudo de tratamento em campo, você vai ver efetivamente a realidade que está acontecendo. Já o laboratório seria, por exemplo, estar fazendo um estudo para verificar, dar um exemplo de um estudo que está acontecendo no MKT. Nós estamos investigando se a retirada da visualização da quantidade de curtidas do Instagram, se isso está tendo algum efeito de você curtir ou não. Ou seja, até então eu estava lá vendo uma postagem de um influenciador que tinha, sei lá, 150 mil curtidas. Quer ver, poxa, muita gente está curtindo, eu vou curtir também. Agora não. Fala assim, tantas pessoas, você e outras curtiram. Não tem mais ali a quantidade. E ali você está simulando. Então, você vai levar essa pesquisa para um questionário. Eu vou perguntar para você, eu vou colocar a tela do Instagram e vou fazer a pergunta para você. Não necessariamente é no feed do Instagram, mas é um documento à parte. Então, é só laboratório. Tem alguns tratamentos, que são essas medidas antes e depois. Pensar em controle e teste, o pessoal que trabalha com medicina faz isso muito bem. Mais uma ideia seria dar um placebo para um pessoal e de outro você de fato faz o teste. Tem a questão do design, que é se, por exemplo, todo mundo participa da minha pesquisa, exemplo, eu estou analisando essa questão aí dos influenciadores, e verifico o influenciador, depois eu pego, sei lá, uma celebridade. Eu ponho todo mundo para preencher tanto o influenciador quanto a celebridade. Ou eu ponho um grupo só para influenciador e um grupo só para celebridade. Então você pode comparar isso. E tem algumas análises, em geral, não são tão complicadas, que são análises aí das famílias de média. Então, se for bem delineado, isso vai conseguir fazer da maneira correta. Bem, essa tela, digamos que é um pouquinho mais técnica, mas é para mostrar a vocês do que é composto um experimento. E recomendo fortemente que vocês busquem entender um pouco mais. A lógica de economia comportamental tem influenciado muito esse procedimento. Tá? Depois tem alguns materiais, se alguém tiver interesse, pode me cobrar aí que eu passo algumas coisas para dar uma lida. Nesse sentido, pensando no experimento, vamos para efetivamente o que está sendo feito. Uma técnica que ganhou muita escala e chamou a atenção do mercado de maneira geral é uma técnica desenvolvida no MIT, ali em meados de 2007 e 2010, chamada Website Morphing. O que basicamente consiste essa técnica do Website Morphing? Vamos pensar aqui. Eu tenho ali uma análise dos meus dados, eu quero fazer ali um teste AB, basicamente, então, trocar o cenário para verificar o efeito. E vou começar a pensar ali na questão da personalização. Essa personalização que eu estou pensando aqui é pensando numa customização. Então, se, por exemplo, o usuário A entra de um jeito, será que o usuário B vai se comportar da mesma forma? É mais ou menos essa lógica. E tudo isso vai ser interligado pela questão do morphing, que é justamente essa questão latente. Ou seja, eu vou tentar verificar, vou transformar o teste, vou transformar minha análise, vou tentar personalizar e vejo como é que o usuário, por exemplo, vai acabar se comportando nisso tudo. Tá? É um pouco essa a grande lógica, tá bom? Basicamente, um exemplo disso para vocês entenderem. A dinâmica central do Website Morphing, que aí tem empresas hoje que fazem isso, até vou mostrar na sequência para vocês um exemplo usado por uma universidade ali da Holanda, que fez um experimento nesse sentido. Como é que é o fluxo? Se alguém tiver interesse depois também, no artigo que norteia isso aqui, me pede depois eu passo, um artigo de 2009. Então, tem um usuário, aqui da esquerda, esse usuário vai acessar um website. Por algum motivo, ele pode, ali já tem informação de compra, ele sai e não se vincula mais. E aí tem uma informação importante. Se eu estou falando de website,
Nessa realidade de análise de dados, uma das formas de eu captar informação, e nesse estudo ele fez isso, é buscar o que nós chamamos de cookie. O cookie é o registro que eu deixo do meu usuário. Então, assim, imagina lá que eu tenho uma planilha no Excel, todo mundo que está acessando a minha página é uma linha, é uma observação. E aí, isso, obviamente, eu vou ter pessoas com comportamentos diferentes, com tempo de navegação diferente, até, obviamente, localização diferente. Isso, obviamente, é interessante. Por quê? Se esse usuário continua no site e ele vai escolher algum link, isso, a primeira informação, eu preciso saber como é que ele, qual que é o aprendizado. Então, exemplo, eu entro num site de formações para o MBA, por exemplo, e vou verificar se eu coloco uma tela logo de entrada e se inscreva aqui, será que a pessoa realmente vai clicar? Ou, de repente, de maneira geral, o meu público gostaria de ter um pré-cadastro? É mais ou menos para vocês entenderem o que está acontecendo muito agora no marketing digital. Esses profissionais que estão trabalhando com essa questão de impulsionamento e tudo mais. Você gera um conteúdo, você gera ali um curso, agrega uma série de pessoas, passa para o funil de vendas e você vai aprendendo como é que essas pessoas vão se comportando, para depois você entregar efetivamente o que ela está querendo. Então, eu estou aprendendo a forma que ela fica. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês entrarem mediante somente ali esses sites de e-commerce, vocês podem perceber que eles vão se adaptando muito. O menu vai sendo alterado e a organização também. Isso pode acontecer muito porque ele vai aprendendo com você. Tanto é que se você entrar e caso você faça uma compra, provavelmente na sua volta, ele já entendeu que você está gostando daquilo e vai começar a te recomendar aquilo. É mais ou menos aquele cenário que deve ter acontecido com vocês. Você faz uma pesquisa de um tênis no site e depois esse tênis que você procurou vai estar em tudo quanto é lugar. A partir do momento que ele tem aquela informação, você vai ter muito mais facilidade para conhecer o teu consumidor e começar a jogar essas informações. E aí, se eu entendi a forma com a qual você se relaciona com o meu site, se você, por exemplo, eu sou canhoto, a minha tendência é que eu acesse os menus à esquerda. Se eu tenho uma visão mais holística, eu vou parar e olhar a página, então eu vou querer olhar, de repente, os menus superiores. Se eu sou mais visual, onde tiver uma foto me chama a atenção. Então, tudo isso você vai testando, você vai experimentando, coloca de um jeito, vê o resultado, coloca de outro e vê qual tem mais impacto. Depois desse estilo de aprendizado, você está aprendendo o estilo do visitante. E aí você tem uma questão, de repente, que é impulsiva ou deliberativa. E aí a lógica central de análise aqui é uma lógica de probabilidade. Se você é mais impulsivo, você tem uma tendência, por exemplo, em comprar naqueles botões assim, compre aqui, ou compre agora, está acabando, alguma coisa assim. Então você vai aprendendo, você vai formatando esses menus mediante a necessidade que você tem. E, obviamente, esse mecanismo online vai aprendendo e ele vai voltando na execução do website. Esse grupo que fez essa metodologia, eles fizeram um estudo tanto para telefone, para banco, e a grande lógica deles é justamente aprender com o seu comportamento. É mesmo, só para vocês entenderem, assim, de maneira, levando o dado para o lado comportamental, é quando eu trabalho num banco, eu vou falar para ti, ó, se você tiver, qual que é o teu comportamento financeiro? Ele é moderado, agressivo, ah, moderado, agressivo, conservador, por exemplo. Então, tudo isso eu vou aprendendo e vou entregando exatamente o que você precisa. Essa é a lógica do website morphing, em que eu entro no site e vou customizando. Essa mesma lógica vai para mobile e tem uma lógica totalmente experiencial aqui por baixo, tá? Só para ficar mais claro. Bem, nesse cenário, esse aqui é um dos sites que foram avaliados ali no estudo que eu falei para vocês. Vocês podem olhar, eu coloquei ali de amarelo, no centro ali, por exemplo, tem lá Bem-vindo à cidade, que é onde fica a universidade, tem ali o dia do check-in de entrada, dia de check-in da saída. E lá embaixo já tem uma recomendação de lugares para você ficar mediante o seu perfil. Agora imagine o seguinte, de repente o cara não quer ali escolher a data, ele não está preocupado. Isso não é um aspecto que vai interferir na tomada de decisão. Então, de repente, eu posso fazer ali um site diferente. Eu posso pegar a parte de baixo, onde tem os hotéis, e jogo para cima e vou tentar levar a pessoa que tem uma preocupação mais visual em escolher o lugar, depois escolher a data. Tudo isso você consegue customizar nessa era digital com análise do dado a partir do comportamento que você tem. Então você vai conseguir, se a pessoa está entrando, a partir do momento que ela permite que eu tenha um cookie, se ela rastreei qual é o comportamento dela, depois eu consigo direcionar qual que é o site que ela vai entrar. Por isso que muitas vezes é comum você ter acessos diferentes. Se você entra no site uma vez, ele vai aprender, depois ele pode ir customizando. E as empresas, obviamente, acabam investindo muito, porque está falando justamente da questão aqui
da experimentação, tá? Esse é um ponto aqui importante. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ir no YouTube aqui ver como é que tá. O Juvenil está perguntando criar dados a partir de desenho experimental, dados observados a partir de um processo já existente. Juvenil, sim, também é válido, tá? Existe uma modalidade ali, cara, de experimento chamada de quase experimento. É o que a gente chama de experimento a posteriori. Então, por exemplo, eu quero verificar se quando eu troquei sei lá, a minha postagem, se isso depois de trocar deu efeito. Mas eu não estou acompanhando, trocando e vendo efeito. Eu já troquei e vejo o que aconteceu. Também é um tipo de experimento bem feito. Quem trabalha, por exemplo, com a área de finanças acaba fazendo isso muito também. Algo que já aconteceu, você manipula pensando como experimento e você consegue entender o comportamento das pessoas que estão ali, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Vou beber uma água aqui. Alguma dúvida? Hein? Bem, vamos lá. Vamos conversando aí. Tão importante quanto entender, então, por exemplo, essa questão da manipulação aí das redes. Uma outra abordagem nessa área digital que está extremamente forte é a análise de sentimento. Não sei se todos vocês conhecem, já viram ou já pesquisaram. Vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho uma hipótese que eu quero testar em algum artigo ainda, que é o seguinte. De maneira geral, nós consumidores, principalmente essa geração millennial aí, a galera tem consumido de forma digital com frequência. E, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, não só em geral, quando é muito ruim, eu vou lá no perfil da empresa, seja no iFood, seja no TripAdvisor, algum ambiente de interação, eu vou lá e dou uma opinião. Em geral ali, eu tenho duas oportunidades de me posicionar do quanto eu gostei ou do quanto eu não gostei. O primeiro, por exemplo, eu posso dar uma nota. Então, pode dizer que é, sei lá, uma escala de 1 a 5, eu posso dizer como efetivamente está. Depois, eu posso escrever. Eu posso colocar, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. E aí, como forma de tentar analisar o que está escrito, foram criados alguns algoritmos, um deles chama Naive, que é uma forma de você conseguir entender o que está escrito. E isso faz muito sentido quem faz pesquisas na área de redes sociais, por exemplo. Será que quando eu coloco, eu uso mais hashtag, eu uso emoji, eu escrevo mais, escrevo menos, como é que é a reação das pessoas? Quando eu digo reação, será que elas ficam mais felizes ou de repente elas ficam mais tristes com isso? A ideia do análise de sentimento é justamente tentar, por meio do algoritmo, verificar qual o sentimento que você teve a partir do que está escrito. Essa é a lógica central. E isso está sendo muito usado, como eu disse agora, tentando mapear as questões de postagem. Então, basicamente, o que é análise de sentimento? Eu tenho uma forma, eu posso tentar contar a palavra, verificar se essa é a quantidade maior de palavras, a pessoa efetivamente está dizendo aquilo. Ou eu tenho uma opção, nem todas as palavras que estão sendo criadas, as pessoas estão dizendo da mesma forma, tem tons de ironia ali, por exemplo. O que se tem ali? Acaba sendo muito mais comum você encontrar textos positivos do que outros. Salvo exceções, quando você está muito chateado, você vai no perfil da empresa e desce a lenha. Só que a lógica que começa a trabalhar nessa era de dados é pegar o que você coloca nesses sites com os quais você faz compra, como o site de e-commerce numa plataforma de comida, por exemplo, ou que você coloca no TripAdvisor, uma série de avaliações, tudo aquilo que você escreve, o algoritmo vai conseguir entender a probabilidade de falar assim, você está mais triste, você está mais feliz, ou você está neutro em relação àquela temática. Isso é tão importante. A Universidade lá de Washington, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo recente, ali em 2019, tentando estimar, a partir dos comentários dos usuários no site, não sei se vocês conhecem, para quem gosta de filmes, seriados, tem um site chamado IMDb. O IMDb,
ele tem muita nota. Então, se você quer saber qual a nota da audiência, você vai lá nesse site, IMDb. Então, a Wharton fez um estudo pegando tudo que os usuários escreveram sobre séries e começaram a montar roteiro justamente em cima daquilo que eles entendem que tem mais oportunidade. Então, no filme tal, as pessoas comentaram mais que determinada cena marcou, determinada fotografia marcou, você começa a pegar o que está escrito e você começa a ter uma influência maior naquilo que efetivamente está escrito. Sempre pensando com uma lógica de probabilidade. Fazendo isso, você vai pensar numa lógica em que a probabilidade anterior e vou tentar projetar a minha probabilidade posterior em relação ao que está escrito, o que esse cara venha escrever num próximo momento. Para vocês entenderem o fluxo, acho que vai ficar mais fácil aqui nessa próxima tela. Imagina que primeiro eu faça uma revisão bruta. Então, como eu disse para vocês no início da nossa conversa, imagina que você entrou por meio de uma API e você buscou uma série de tweets que, por exemplo, marcaram ali a Magazine Luiza no início da Covid. Ela foi uma marca muito forte na lembrança de marca, porque ela se posicionou de maneira, digamos, proativa para a dificuldade da população em relação à Covid. Eu quero saber se efetivamente, como é que foi o sentimento das pessoas? Quão forte ou quão intensas estavam? Então, vou na API, entro lá e coloco um período, coloco uma hashtag específica, ou coloco, de repente, a conta do Magazine Luiza e puxo isso. E vou gerar, ali no caso da API, se vocês usarem, vai gerar exatamente o Excel, um arquivo CSV, vai gerar um Excel para você trabalhar. Então você tem a revisão bruta. Só que como é que funciona essa lógica do algoritmo aí nessa era digital? Você tem palavras, obviamente, que podem estar em idiomas diferentes. A forma com a qual nós escrevemos aqui no Brasil, no português, perdão, é diferente do que o americano escreve. Então, os pesquisadores ao redor do mundo, a Kaggle, que é aquela base que eu falei para vocês, eles têm ali uma base atualizada com muita frequência, eles colocam um dicionário. Então, mediante as palavras ali, eles vão tentando entender por meio do algoritmo, a questão da probabilidade, quão mais certo ele está da felicidade ou está, por exemplo, da tristeza. Ele também vai verificar ali as questões de stop words, então, o uso de preposições e artigos, que é justamente a forma com que está escrito. Tudo isso gera uma revisão pré-processada. Então, eu tenho a palavra mediante o dicionário que eu tenho formatado. Quando eu digo dicionário, é literalmente uma coluna que tem um monte de palavras, e eu vou pegar aquela informação que eu tenho e vou comparar, verificar em relação aos parâmetros que eu quero identificar. Aqui na terceira bloco de marcadores, eu tenho um texto de treinamento, e aí entra essa questão que encosta de machine learning, que já é uma técnica supervisionada. Eu pego um texto de treinamento. Então, por exemplo, eu quero treinar o meu algoritmo para que ele entenda que, por exemplo, todas as vezes que as pessoas escrevem ali, por exemplo, gostei, aquilo lá é um aspecto positivo. Então, ele vai pegar, você coloca um texto que você tirou de uma revisão de um produto, por exemplo, e faz o texto sobre aquilo. E aí você entra aqui no aspecto léxico, que é justamente o que está escrito. Aí você vai tentar, obviamente, os algoritmos vão evoluindo para pegar questões como gírias e até mesmo tentando pegar um pouco aí da ironia. Depois tem a probabilidade, aí você tem efetivamente o conteúdo do sentimento. A lógica que eu quis passar aqui para vocês, então, pensando nessa lógica da conversa, que é a análise de dados, eu tenho uns dados brutos, e eu pego que já é, digamos, um consenso, que é o dicionário, a forma que a gente escreve, coloco isso por meio de uma discussão de texto mesmo, como a gente escreve, verifico como você se sente e vou tomar uma decisão. Hoje, como é que isso está sendo feito? As agências têm contratado aí softwares para colocar as postagens que você escreve e eles vão lá e soltam um relatório para os clientes. Falam assim, ó, quando você fez tal postagem, as pessoas ficaram mais felizes ou mais tristes quando você posiciona. E, obviamente, você vai calibrando tanto a imagem do que você tem, como também o texto, para que, obviamente, você consiga trabalhar com o seu objetivo, seja consciência da marca, ou seja, por exemplo, aí a questão de engajamento também. Ok? Antes de eu entrar aqui no exemplo, já encaminhando para o final, alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Bem, aqui é para dar um exemplo para vocês de um estudo que foi feito ali no DMKT, foi um trabalho de uma orientanda
da Alessandra Gomes. Ali, mas dá para explicar bastante o que a gente conversou aqui nessa época. Aqui eu tenho aspectos de análise de sentimento, aqui eu tenho muita questão de experimento. Qual que foi o cenário? Um dos grandes desafios, talvez, lembra que eu falei para vocês no início da conversa, em que hoje, com essa questão da era de dados, eu tenho muito dado secundário. Como eu tenho muito dado secundário, você às vezes tem uma certa, pô, mas eu queria entender uma realidade de uma empresa, eu queria tentar entender uma coisa a posteriori. Então, eu estou mexendo aqui hoje e depois, o que isso vai acontecer depois? É um pouco desse desafio. O que nós fizemos ali? Um dos restaurantes que tem aqui em Goiânia, ele tinha até então uma rede lá, tinha uma conta no Instagram dele, só que não era, digamos, uma conta que tinha uma frequência ou tinha uma metodologia de postagem. Aí nós pensamos assim, bom, vamos fazer um experimento. Vamos organizar, vamos colocar de maneira metódica, obviamente com frequência, postagens. Postagens no feed, e vou também colocar postagens ali no Stories. E vou verificar se aquilo que eu estou colocando nas redes sociais, será que efetivamente está chegando a principal desafio de uma pequena empresa? Será que está chegando no caixa? Certa vez, conversando com um professor do Canadá, ele me disse assim, que isso é um pouco a santo daime da publicidade, justamente tentar entender o retorno de venda. Bem, aqui que nós fizemos, bem, primeira coisa, vamos verificar o perfil das postagens e vamos organizar. O que nós fizemos? Foi contratada ali uma profissional, uma fotógrafa, para justamente conseguir compreender a qualidade dos dados, a qualidade das imagens às quais a gente estaria vinculando. E aí nós fomos na literatura verificar outros estudos que foram fazendo postagens e tiveram aumentos no engajamento. Como eu estou falando do Instagram, engajamento aqui seriam de três formas. Ou eu dou uma curtida, eu curto, ou eu comento, mas tem uma outra variável que se usa também, que é o EO, ou boca a boca eletrônico, que é quando eu vejo uma postagem, vou lá e marco o usuário de uma outra pessoa. Enfim, nós fizemos isso durante 126 dias e foi experimento natural. Por quê? Nós tivemos acesso à conta do Instagram, então a gente de fato mexeu na forma que a gente queria, porque nós tivemos autonomia, e também tínhamos acesso ao caixa. Então nós conseguimos verificar tudo aquilo que a gente estava fazendo, isso aqui de fato estava gerando retorno. Retorno esse tanto na quantidade de produto vendido e também ali na quantidade de venda diária. E é uma empresa que vende com balcão e vende também por aplicativo. Então o que nós fizemos? A gente tem que manipular a postagem. Quando a gente fala manipulação, uma lógica de experimento, é quando a gente trabalha com alteração, tá? Então não é um termo pejorativo. Manipulação é trocar mesmo. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui do lado esquerdo, a gente está chamando isso aí de uma abordagem abstrata. Por quê? Eu tenho pessoas ali seguindo o produto, segurando o produto. Pessoas que estão mostrando empatia com o produto. Aí falou, pô, beleza, eu acho que, por exemplo, as fotos aqui da minha esquerda, elas estão mostrando felicidade. Só que aí que está um aspecto interessante da Big Data. Eu vou olhar aqui, efetivamente, eu vou tentar tirar minha subjetividade, não é o que eu acho. Aí nós usamos um aplicativo que tem no Google, chama Google API Cloud, em que você pega a imagem e você coloca. E ele vai gerar, ali, a partir de uma série de algoritmos, ele vai estimar para você quão triste ou quão está feliz e vai dar um ranking de como que a pessoa daquela foto está. Então, isso ajuda a tirar a subjetividade e dar uma métrica real para a gente conseguir identificar como as pessoas estão. Então, vocês podem ver na foto, quando nós vamos montar, que as pessoas estão com o rosto em alturas diferentes e sorrisos com perfis diferentes. Então, a gente foi manipulando isso e vê impacto. Do lado direito, são o que a gente chama de manipulações concretas, ou seja, efetivamente estão mostrando produto. Qual que é a nossa expectativa? De acordo com o que de acordo com o que tem na literatura, quando tem pessoas sorrindo, quando tem pessoas nas postagens, como é o caso do lado esquerdo, há aumento de engajamento. Legal, isso aconteceu. As pessoas se envolvem mais com aquilo. Do meu lado direito, eu já tenho o produto. Por estar falando de restaurante, foi o aspecto mais interessante da pesquisa. Nós conseguimos, de fato, por meio das fotos aqui da esquerda e, obviamente, manipulando o escrito,
que eu acabei de falar para você de sentimento agora, a gente foi testando quantidade de hashtag, a gente foi testando textos em caixa alta, caixa baixa, emoji, por aí vai, e conseguimos incrementar tanto na quantidade de produto vendido quanto no caixa dele. Então, é uma forma aqui de experimento, em que eu tenho manipulação da imagem e estou verificando por meio da imagem, por meio de aspectos ali de algoritmo para entender a felicidade ou não, e também eu tenho a parte de baixo ali que é para estimar como que as pessoas estão ficando felizes ou não com aquela postagem. Então, é uma das formas que nós temos, obviamente tem muitas outras, e dá para discutir isso aqui por diferentes abordagens, é uma forma de analisar dados nessa era digital, mas de maneira primária. Então, eu estou fazendo experimento e vou ali consolidando alternativas para, de fato, eu conseguir avaliar essa melhor forma possível. O Carlos está dizendo como é que conseguir relacionar o tipo de postagem com a de caixa. Nós fizemos o seguinte, Carlos. Então, por exemplo, a gente fez postagem 3 vezes na semana, a gente variava feed e story. E eu tinha acesso ao caixa da empresa. Então, todos os dias, a gente entrava no sistema financeiro da empresa e verificava se aquela imagem efetivamente fez aumento, aumentou, de novo, se teve uma variação positiva ou uma variação negativa ali no caixa. Por quê? À medida que a gente estava fazendo isso, obviamente, existem outras variáveis que eu não podia controlar. O que eu quero dizer que eu não podia controlar? Um concorrente, uma promoção, alguma coisa. Aquilo que a gente conseguia controlar, de fato, a gente conseguiu explicar que a postagem tinha efeito. Agora, um ponto interessante que o Carlos colocou, quando eu faço um experimento, eu estou verificando rede social e caixa, então um monte de coisa pode acontecer. Tanto é que uma das técnicas que se faz lá, que é a regressão, é colocar uma variável em relação a outra, obviamente a explicação fica muito baixa, porque muitas coisas podem acontecer. Até um exemplo, nesse estudo nós consideramos o volume de chuva. Será que quando chove, obviamente as pessoas pedem mais para o delivery e com a foto da pessoa sorrindo tem relação? Então tudo isso a gente foi fazendo a manipulação para conseguir chegar ali no caixa. Obviamente o efeito ainda é baixo, mas bem ou mal ainda tem um certo impacto ali, tá bom? Para a gente encaminhar para o final, alguns erros aqui que é interessante quando vocês começarem a pensar na era de dados e também à medida que vocês forem se organizando para trabalhar. Primeiro, não alinhe essa estratégia de dados com as metas de negócio. É diferente a forma que você está tratando os dados com relação ao que você tem expectativa do negócio. São momentos diferentes. O dado não necessariamente vai dar o retorno que você quer para o seu negócio. Então, por isso que a forma correta de você fazer a pergunta vai fazer diferença, como eu comentei com vocês no início. Não considerar o usuário desenvolver uma ferramenta, ou seja, você pensar só tecnicamente, você não colocar o chapéuzinho ali do consumidor. E aí, técnicas como design thinking vai estar fazendo muita diferença você pensar como consumidor durante todo o processo, até mesmo na coleta de dados. Considerar o tipo de público ao apresentar os resultados do projeto. Existe uma diferença na forma com a qual eu falo com públicos. Se eu apresento um artigo para uma comunidade acadêmica, meu discurso tem que ser um. Se eu comento com o gestor, minha conversa tem que ser outro. Eu tenho que considerar isso. Usar jargão e deixar a mensagem complicada. Eu sempre digo aos alunos que quanto menos a gente sabe, mais difícil a gente fala. É meio que tentar entrar numa área de conforto. Então, é tentar falar o mais simples possível. Não se atentar ao visual da apresentação. É o que acaba vendo bastante. Você vai na apresentação e você está vendo gráfico de pizza, um monte de gráfico de barra, mas não tem uma proporcionalidade, não tem como que os dados foram avaliados. Isso é um ponto que, obviamente, vai estar gerando muita dificuldade. Não se torna compreensível, que é uma relação entre aquilo que você apresenta com aquilo que você fala, e deixar de pensar como uma pessoa de negócio. Você pensar só como cientista e não pensar que como as pessoas vão entender é um ponto. Até semana passada estava lendo um material, o pessoal da jornalismo agora está se especializando em ser jornalista de dados, né? É a forma de pegar uma série de informações divulgadas aí em diferentes meios e você chegar a ter maior interação, você conseguir apresentar da melhor maneira possível. Nesse sentido, vou deixar para vocês 2 dicas, tá, de estudo. A primeira que eu sempre recomendo aos alunos, não adianta pensar na análise de dados se você não tiver a base bem feita. Então, um bom livro de estatística, que eu particularmente gosto, o professor Bussabi, explica os conceitos básicos de estatística descritiva, estatística inferencial, recomendo muito a leitura.
O bacana do livro, se você já quiser começar a usar a plataforma, linguagens como R, que é uma linguagem de programação que trabalha com análise de dados, você pode fazer todos os exercícios e todos os testes do livro já no R, de maneira gratuita. Então, pode ser um caminho para você que está querendo ou reforçar o seu conhecimento, ou de fato já voltar para estudar, digamos, rever estatística, mas aí com foco no R, tá? Um livro que eu particularmente indico bastante para quem está nesse caminho. E por fim, como eu disse agora, é um livro que eu usei recentemente numa aula, que é Contando História com os Dados. Hoje, eu trabalho com varejo, tem a questão de contar uma história para vender, essa discussão de como que você vai contar uma história com os dados que você tem. E esse livro, como ele é focado na questão de negócio, vai ajudar muito você que de repente está no teu negócio, você que tem dado e você que precisa achar a melhor forma de passar para o teu público as informações. Então, é um livro que vai te ajudar a pensar, estruturar os dados para que pessoas de diferentes perfis possam, aí, de fato, entender. Tá bom? Por fim, gostaria muito de agradecer a Delma e toda o SEI pelo convite. Espero que tenha sido útil a conversa com vocês. Fico à disposição para a gente poder conversar em outras oportunidades. Meus canais também aqui estão à disposição. O que eu busquei aqui nessa conversa foi mostrar de maneira bem geral como é que está essa questão de dados, dois caminhos que os dados têm sido trabalhados, website morphing e também análise de sentimento, e depois um caso, que é um estudo que nós fizemos, e também, efetivamente, duas sugestões para vocês poderem se organizar. Tá bom? Delma, muitíssimo obrigado. Professor, agradecemos em nome do SEI, da PRPI e da UFG. Muito obrigada por contribuir conosco nesse momento de isolamento social. Foi muito boa a aula, excelente aula, muitíssimo obrigada. Peço a todos que sigam nossas redes sociais para ficarem por dentro dos próximos eventos. Inscrevam-se também no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigada, professor Ricardo.